Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira finaliza o tema da semana com o título A História Atual do Bom Samaritano. História atual do Bom Samaritano. Guarde essa frase para você. Atual. A história do Bom Samaritano foi há mais de 2000 anos atrás. Mas como é que ela pode ser atual em nossos dias? O texto aqui, irmãos, começa agora Jesus contando a história para aquele homem. O intérprete da lei, o doutor da lei, o advogado, o erudito, o escriba, enfim, era um fariseu escriba de suma inteligência. E agora, Jesus confirmando a resposta que ele dá quando ele fala sobre a lei envolve amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz a seguinte frase: faça isso e você vai viver. Ali Jesus teria finalizado o assunto, mas aí ele então estende com a pergunta seguinte: mas quem é o meu próximo? Nós falamos nessa semana que existia uma rivalidade muito grande entre os próprios fariseus sobre quem era de fato seu próximo. Era uma pessoa que realmente era ligado, porque essa era a crença. E aquele fariseu, aquele doutor da lei, de acordo com o que eu li para vocês, ele não tinha muita aceitação diante desse consenso que havia entre os fariseus, de maneira que ele o indagou e o fez a pergunta. Porém, quando Jesus agora reafirma a resposta faça isso, ele conta a história do bom samaritano. E aí então ele começa discorrendo. Certo homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e aí ele começa a falar. Diante dessa situação, me chama a atenção aqui uma coisa crucial. O levita e o sacerdote, ela é uma dica de escrever que eles estavam vindo do serviço no templo. Gente, se existe um momento onde eu devo ter o meu coração muito mais compadecido, é quando eu volto de um culto de adoração a Deus. Se eu volto da igreja, da casa do Senhor, e ali eu vejo alguém necessitado, o meu coração, de acordo com a mensagem que eu ouvi, deve estar muito mais sensibilizado para uma ação agora. Esses dois homens, tanto o sacerdote quanto o levita, eles estavam voltando de de um serviço do templo. E naquele momento ele passou ali. O texto sagrado nos fala que ele passou ali, naquela situação. A Bíblia King James fala assim, por coincidência, passou ali. Por coincidência, no seguinte ponto. Sabe aquela coisa de dizer assim, rapaz, eu queria falar com fulano. Coincidentemente ele estava lá. Quer dizer, que bom que ele estava lá. Que maravilha, porque ele estava lá uma vez que eu precisava dele. Quando essa tradução usa a expressão coincidentemente, quer dizer, era para ele estar lá. Foi propósito ele estar ali. E aí Ellen White chega a descrever assim: Deus guiou tanto o sacerdote como o levita para passar por aquele caminho. E se eles forem encaminhados por Deus para passar por ali, Deus tinha um propósito na vida deles para que eles agora externalizassem o amor que eles professavam crer, que eles professavam entender. Agora, amor sem ação não é amor, é pura falácia. O amor gera obras. O amor é manifesto através de boas ações, boas atitudes, geradas no Espírito Santo, tá? Deixar isso aqui bem claro. Não são as boas obras que levam à salvação, mas elas evidenciam a salvação. E diante dessa situação, quando eles passam por ali, eles olham. Irmãos, o sacerdote, que foi o primeiro, a Bíblia fala que ele passou de largo, ou seja, ele viu e foi para o caminho contrário. Já o levita chegou até aí mais próximo, e ao se aproximar, olhou mais detidamente aquela situação e se afastou. Tem um texto que eu acho interessante, que o Rodrigo Silva, quando ele comenta, ele fala assim: eles desobedeceram a Deus por ser fiel a Deus. Aí você pergunta, como assim? De fato, tem fundamento a frase do Rodrigo. Por quê? Diante daquela situação que acontece ali, ele pega e... desculpa que o telefone tocou aqui agora. Diante dessa situação, o que acontece? Tanto o sacerdote quanto o levita que estavam passando por aquele caminho e viram aquela situação, era o seu dever. Irmãos, existe pelo menos aqui, deixa eu ler para vocês aqui, dois textos. Eu vou citá-los para não ficar tão extenso, tá? O livro de Lucas, quando ele passa essa expressão de olhar, você sabe que Jesus, quando chegou aqui à Terra, ao primeiro sermão dele, a gente poderia dizer, né, quando ele faz no templo, ele fala que se cumpriu hoje a Escritura, citando Isaías, que ele veio para trazer liberdade aos cativos, mostrar amor aos estrangeiros. E aqui, olha, no capítulo 10 de Lucas,
no texto de Êxodo 23, verso 4 e 5, esse texto diz assim: se o animal do teu inimigo, o animal, tiver em uma situação desfavorável, você não poderá ajudá-lo? Você não fará nada para com que resolva? Pense bem, um animal. Quando Deuteronômio fala sobre isso, fala de você auxiliar também uma pessoa de fora, uma pessoa que é estrangeira. Então, eles sabiam que deveria agora levar em consideração o tratar bem aquele próximo, aquele rapaz, né? Aquele homem que foi açoitado, que foi espancado pelo salteador. Aí você pergunta, mas Abel, você falou assim que eles transgrediram a Deus por ser fiel a Deus. Bem, essa transgressão eu particularmente entendo da seguinte forma: tanto o sacerdote quanto o levita sabiam que não poderia tocar o corpo de nenhum homem morto. E talvez eles poderiam pensar que aquela situação os isentava de ficarem cerimonialmente impuros. E se de fato eles pudessem tocar naquele homem, ele poderia pensar, puxa, vou ficar impuro até outro dia. Talvez essa seria a condição, a possibilidade. Isso é uma explicação que eu estou dizendo à luz do que o Rodrigo Silva faz quando ele comenta sobre isso. Foi uma frase dele que eu achei interessante. Então, mesmo que assim o fosse, irmãos, é melhor obedecer do que pensar em cerimonialidade, em viver uma vida com ritos e cerimônias que comprometem o favor ao próximo. Nada justifica o auxílio que deveria ser dito. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 10, e o verso 17 a 19, eu vou ler para vocês aqui para ficar mais claro. Deuteronômio, capítulo 10, e o verso 17 a 19 diz assim: olha só. Pois o Senhor seu Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Foi o que aquele samaritano fez. Deu alimento e deu roupa, uma vez que é dito que ele estava ali quase que semi-nu naquela situação. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Agora, levando em consideração o que eles eram, nós vemos que o princípio aqui de Deuteronômio, era para ajudar, era para fazer. Olha o que disse Jó: nunca vi uma pessoa nu lá fora ou uma pessoa precisando de comida e eu não ajudei. Jó, capítulo 32, perdão, 31 e o verso 32. Está aqui na minha Bíblia que eu deixei anotadinho. Jó 31, 32. Vemos o amor em ação na vida de Jó, na prática de Jó. Vemos o princípio dele na teoria em em Êxodo capítulo 23, 4 e 5, cara com os animais, e Deuteronômio capítulo 10, 17 a 19, também fazendo isso. Então, assim, por mais que eles acreditassem que a cerimônia daquela situação os levaria a uma impureza, a necessidade para com o próximo falava muito mais alto. Independente, falava mais alto. Eles deveriam fazer valer porque era alguém que estava precisando de sua ajuda. E agora, diante dessa situação, olha o que eu falei para vocês, né? Que aquilo na verdade não foi uma história, mas sim uma história com H. E falando sobre isso, olha o que diz Ellen White baseado nessa minha explanação. Ambos esses homens ocupavam postos sagrados e professavam expor as escrituras. Pertenciam à classe especialmente escolhida para servir de representantes de Deus perante o povo. Isso, na verdade, não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica que se sabia ser tal qual era apresentada. Essa história, na verdade, ela era uma história, um motivo não vou dizer de fofoca, mas era um motivo de muitos comentários em Jericó. Esse incidente que aconteceu com o homem que foi salteado e o auxílio do bom samaritano. Aí Ellen White confirma dizendo assim, ó, o sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. O livro é O Desejado de Todas as Nações, página 499, e o capítulo é O Bom Samaritano, capítulo 54. Então, assim, diante de tudo isso, o que é que eu finalizo aqui meu estudo de hoje? Que até ficou extenso, que queria até fazer menos, mas não deu para fazer, a gente se estendeu um pouco mais. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Hoje em dia, Deus precisa de samaritanos assim também. Deus precisa de pessoas que agem de misericórdia com os outros. Deus precisa de pessoas que se dispõem a ajudar os outros, como diz um hino. Lança os olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém. E o coro diz, né? Sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também.
Eita, agora deu um branco na outra parte, ó. Parece que é promove o amor e remove o temor. Ó sim, ajuda hoje alguém. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Mas a mensagem é essa: ajudar alguém independente da situação. Ninguém erra por deixar, ninguém falha por ajudar uma pessoa. Claro que a ajuda que você tem que estender, ela não deve comprometer a sua segurança. Mas o estender a mão a uma situação dessa aqui é irremediável. Ou melhor, é inevitável. Deve de fato ser feita. Então, diante dessa situação, que essa história seja a nossa realidade hoje. Que eu e você sejamos samaritanos na vida dos outros. Que olhar alguém depressivo, angustiado, triste, façamos uma oração para que Deus nos use para ajudar aquela pessoa. Se for necessário, uma ajuda intelectual, uma ajuda psicológica, uma ajuda bíblica, uma ajuda física com alguma remuneração, alguma ajuda, uma feira, enfim. Mas ajude. Deus nos colocou, irmãos, no nosso mundo aqui para que possamos ser luzes para os outros, sermos diferentes dos outros. Isso nos faz valer. Quem fez a diferença foi um samaritano. E no final da história, você nota que no verso 29, Jesus falou assim: faça isso e você vai viver. Quando Jesus comenta toda a história, e no final dela, ele termina e a pergunta que ele faz para aquele homem diante de tudo isso, quem foi o próximo daquele homem salteador? O doutor da lei nem ousou dizer o nome, o samaritano, mas ele simplesmente falou assim: aquele que agiu em misericórdia. Jesus vai e responde, reafirmando a mesma resposta do verso 29. Faça isso e viverá. No 29 ele fala isso, no verso 37 ele fala a mesma coisa. Quer fazer o que é certo? Quer viver para a eternidade? Faça o que é certo. Faça valer o que você demonstra acreditar. Faça valer o que você conhece. E não só em teoria, mas faça valer em espírito e em verdade. Que Deus, portanto, nos ajude a vivermos assim. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, com as nossas ações geradas naquele que nos concedeu o arrancar das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Paulo, né? Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis as obras da carne. Deus abençoe você, um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu auxílio. Nos ajuda a estarmos voltados para ela todos os dias, de maneira que ela seja, Senhor, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Perdoa nossos pecados e obrigado pela Tua mensagem desta manhã. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Até logo.